Olá, exploradores do conhecimento! Sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula, nossa videoaula de número 10 do curso de inglês básico. Parece que foi ontem que isso tudo começou, não é verdade? Espero que estejam todos bem, todos em casa, com muita saúde. Nesse tempo de pandemia, né? Nada melhor do que exercitar um pouco a mente. Então vamos lá, vamos começar a nossa 10ª aula. O tema de hoje é Phrasal Verbs and Idioms, ou Idiomatic Expressions. Você pode chamar de idioms ou Idiomatic Expressions, ou Idiomatic Expressions, ok? Phrasal Verbs and Idiomatic Expressions, ou Idioms. Então, lembrando que essa é a nossa última aula e aí você vai conquistar The Willpower Gem, a terceira joia do conhecimento. Certo? Vamos que vamos. Phrasal verb. Por construção gramatical, o que é um phrasal verb? A princípio ele é só um verbo somado a um advérbio. Só. Ou então um verbo somado a uma preposição. Olha aqui, um verbo, o verbo look, to look, ok? Look, after, ou after. After ou after. Tá? A gente já vai ver direitinho o que é isso. At, for, up to, forward. Esses são os primeiros exemplos, junto com o verbo to look, vai ter um significado diferente do que essas palavras teriam, do que mostra o dicionário, né? Então, o que é o phrasal verb, no fim das contas? É juntar um verbo com outra coisa, pode ser um advérbio ou uma preposição, que vai ter um sentido completamente diferente do verbo e completamente diferente da preposição em si. Às vezes tem até alguma relação, mas você nunca pescaria só. Muitos deles, no português, ele é uma palavra só, porque eles dão uma ideia só. O português ele é bem claro com relação a isso. Tudo que tiver um único sentido, um único significado, ele vai ter uma palavra correspondente, pelo menos, né? Fora os sinônimos e tudo mais. No inglês, não. Eles têm uma palavra e tem outra. Elas juntas, quando formam o phrasal verb, têm um significado completamente diferente, que elas não teriam acompanhadas de outras palavras. Ok? Então essa é a ideia principal do phrasal verb. Palavras que juntas têm um novo significado. Look after, to look. Aqui, como a gente pode ver no desenho, tá? Look, eu não sei se essa é a linguagem de sinal brasileira para ver, mas enfim. É semelhante a to see. Lembra? To see de olhar? Pois é, to look seria como ver. Então, tem a mesma ideia de see. Look. Ok? Então, look é olhar, ver, enxergar, algo nesse sentido, ok? To look. Esse é o verbo. Vamos ver agora que ideia, que conotação ele ganha junto com esses advérbios e preposições. Primeiro, o look after. Look after, ou after. Look after. A gente tem after, é o que significa pra gente depois, o que vem depois, e before vem antes. Por exemplo, aqui no caso da Marília Mendonça, aqui, ó, tá extremamente mais magra, aí sei lá, olhando assim, eu chutaria uns 25 quilos a menos, tá muito mais magra. Before e after. Então, antes ela estava gordinha e hoje ela tá normal já. Before e after. Nesse caso dela, ela melhorou, né? O depois, no caso dela, foi melhor. No da Jama, então, não preciso nem comentar, né? Before e after, outra pessoa. O que? Vocês estão duvidando que essa aqui é a Joelma? Eu tenho como provar isso. Viu? Chimbinha tá aí que não me deixa mentir. Essa é a Joelma no começo de carreira, tá? Agora sim, before e after, voltando ao assunto, before e after. Então, esse advérbio dá a ideia de tempo, de um acontecimento que vem before, during, que seria durante, e after, depois, tá? Aqui tem os irmãos gêmeos, eu nem sei de que país que eles são, eles têm um sobrenome estranho. Before e after. Bom, eu acho que não deu muito certo a cirurgia plástica deles, tá? Tenho certeza. Aqui a Amy, before drugs, after drugs. Tanto é que ela morreu extremamente nova, antes dos 30, 20, acho que 27, né? Aquela idade da morte dos roqueiros, um negócio assim. Acho que tem uma sina com o número, eu acho que é 27, que todos eles morrem nessa idade. Enfim, vamos parar de falar de morte, né?
look after. Então, to look after. Se a gente fosse pelo dicionário, certo? A gente ia achar que to look after é olhar para depois, talvez alguma coisa relacionada a procrastinar, olhar, pensar no futuro, olhar depois. Enfim, a gente poderia acabar chutando algumas coisas que não tem nada a ver, na verdade. The phrasal verb to look after significa to take care. To take care significa cuidar. A tradução de to care é cuidar. Tomar cuidado, to take care, igual tá dizendo aí nessa frase. To take care of your dog's skin. Skin é a pele. Então, como ter cuidado com a pele do seu cachorro. Ok? Dog's skin, a pele do cachorro. Então, look after é similar a to take care. Tomar conta. For example, essa aqui é a pergunta. Can you look after... Tá faltando o R. To look after my cats. Can you look after my cats? Você pode cuidar, tomar conta dos meus gatos? Só uma pergunta. O verbo poder, né? Can. Então, can you look after my cats? Yes. I can. Yes, I can look after them. Sim, eu posso cuidar deles. Ok? Phrasal verb look after. Não tem nada a ver com olhar. De certa forma até tem com olhar, mas com after não tem nada, né? Nada a ver. Tomar conta. Cuidar. Né? Tem a ver com a palavra care, que é cuidar ou cuidar. Igual tá escrito aqui, ó. Tem aqui na mão dele. Care. Tá aí cuidando do puppy, do filhote de cachorro. Segundo o phrasal verb, os próximos 3, na verdade, eles vão estar relacionados com preposições. Então, antes de eu seguir para o phrasal verb, bora entender a preposição em si. Look at. Look at acho que é o mais comum. Mas antes a preposição at. Por exemplo, in pode significar tanto in, on e at. Essas 3 preposições elas têm 2 sentidos distintos. Um relacionado a lugar e outro relacionado a tempo. Relacionado a lugar, o in significa dentro. Pode ser in my house. Ok? He is in my house. Ele está na minha casa, por exemplo. On. On é sobre, por cima. On. On the ceiling. The cat is on the ceiling. O gato está no telhado, por exemplo. It's on the ceiling. Por cima do teto, no forro, por exemplo. At. At, a preposição at dá essa ideia de bem próximo, ao redor do que está se falando. Por exemplo, aqui embaixo, ó, o garotinho aqui, ó. Quando o advérbio de lugar, o at, ele pode significar, o exemplo aqui é the ball is at the door. The ball is at the door. Isso quer dizer que a bola ela está frente a frente com a porta, está at the door, ela não está nem dentro nem fora, quer dizer que está bem próxima, rente à porta. Por exemplo, at the table. I'm sitting at the table. Eu não vou sentar sobre a mesa, on the table, né? Eu não vou sentar dentro da mesa, até porque não tem dentro da mesa, in the table. Mas eu posso sentar at the table, que é bem na frente, assim, rente à mesa, tá? E quando no sentido de tempo, essas 3 mesmas preposições in, on e at, elas vão. Isso aqui é um negócio que a gente chama também no português de concordância. Sempre que usa uma coisa, combina com tal preposição. É uma forma de concordância, tá? Eu não lembro se é nominal, se é verbal. Isso aí, quem souber e quiser comentar, por favor. Mas enfim, elas sempre, por exemplo, quando a gente fala em century, the 20th century, o século 21, a gente sempre usa in the 20th century, ok? É uma frase, por exemplo.
No século XXI, esse é in, sempre vai in. Se a gente for falar de tempo, né? Em coisas maiores, mais genéricas, a gente usa in. Por exemplo, in the century, in the 90s, 90, ou in the 90s, nos anos 90, in 2016, no ano de 2016, in August, no mês, a gente sempre usa in the morning, in the evening, in the afternoon. Morning, manhã, evening, noite, e afternoon, tarde. Então sempre com essas palavras aqui a gente sempre usa in, tá? Em dias da semana, sempre se usa on. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday, tá? Aqui a aula de hoje não é para aprender os dias da semana, mas aqui para saber que a preposição on ela combina com os dias da semana, ok? Essa informação é relevante e é interessante guardar na memória, tá? E lembrando que preposições, eu não entrei no mérito, né? Mas porque o nosso curso é básico e está em tempo limitado, mas preposição é um dos maiores, das grandes dificuldades, na verdade, dos brasileiros. É uma coisa que não vai dar certo com a tradução, certo? Se a gente for traduzir, sempre no vai ser in, não é verdade. A gente vai variar isso aí com um deles, então é mais decoreba mesmo. É só assim, decorar de forma genérica. Coisas grandes como séculos, décadas, anos, meses e as exceções. Morning, evening, afternoon, a gente usa in. Aí a gente vai diminuindo o tempo, né? Aqui nesse conjunto, imagina em conjunto matemático. Dentro desse círculo tem um círculo menor. Aí sempre que aparecer a palavra day, a gente usa on como the Mother's Day, o Dia das Mães, the Father's Day, o Dia dos Pais, on the Father's Day, no Dia dos Pais, ok? Quando a gente for falar em uma data exata, por exemplo, March, 31, março, 31 de março, por exemplo, enfim, tá? E at é extremamente específico. At 6 o'clock, tipo, às 6 da manhã, at 6 o'clock. Com a palavra night, a exceção a gente usa at, mas todos os outros feriados que não usam a palavra day, Mother's Day, Father's Day, usa a palavra day, então vai on. Mas at vai todos os outros holidays, todos os outros feriados, como Christmas, que é Natal, Easter, que é Páscoa, New Year, que é Ano Novo, midday, midnight, at, ok? Então essas são preposições, tanto de lugar quanto de tempo. A princípio, falando em preposições, é isso. Agora, quanto ao phrasal verb, look at e look for. Phrasal verb, look at e look for. Então, look, como eu já disse, é olhar. At, que vai ser a preposição, né, bem adiante, bem na frente da coisa, se for de lugar. Ou at, um horário específico. Enfim, advérbio de tempo e de lugar. Juntos, o look at vai significar consider. Sim, vai significar o verbo considerar. No latim tem uma palavra em inglês para look at, que eles quase nunca usam, a menos que seja muito formal, tipo um paper. Um paper que você vai ler vai estar consider, ao invés de look at. No dia a dia, eles vão falar look at this. Consider this, consider that, considere aquilo, considere isso, look at this, look at that. The same, é a mesma coisa, tá? Então, look at significa considerar, consider. Ou, por exemplo, I'm looking at the possibility of buying a new house. A house. Então, esse exemplo eu estou considerando, I'm looking at the possibility of buying a new house. Buying, nesse caso, fica comprar uma casa, tá? Depois do verbo, certo? Então, sem
problema algum a gente substituiria look at por consider, ou considerar, ok? Look for. Look for, essa preposição for, no português, ela vai ser sempre traduzida para três coisas. Uma das três coisas, sempre. Para, por ou durante. For 30 years. Durante 30 anos, I live here. Eu morei aqui, por exemplo. This party is for you. Essa festa é por você, tá? É pra você. Então sempre vai ter essa ideia de por, para, ou em questão de tempo, quando for uma preposição que indica esse tempo aí, junto com um advérbio de tempo, vai ser durante. Então, por, para ou durante. For. E look, olhar, vai significar o quê? To seek ou to search. Procurar ou buscar. Vai ser sinônimo de to seek, que é buscar, procurar. To search, de pesquisar. Ok? To seek, to search. Vai ter esse sentido aí, de pesquisar e de procurar. For example, are you looking for money? Você está procurando, pesquisando, buscando dinheiro, por dinheiro? Então, um exemplo de frase, uma pergunta nesse caso, are you looking for money? Ou money, se for meio com gíria, tá? São exemplos. Por exemplo, I'm looking for example, I'm looking for peace. Peace é paz. I'm looking for peace. Eu estou procurando paz, sossego, ok? Outros phrasal verbs, outros dois phrasal verbs que está ligado a preposições. Look up e look up to. Look up, significado da preposição sozinha significa para cima. Out, cima, pois é, para cima, em cima. Look up significa, na verdade, três coisas diferentes. Pode significar uma, pesquisar, research, pesquisar mesmo. Parece com que é a última que a gente viu há pouco, né? Look for também dá essa ideia de procurar, de pesquisar. Mas isso é bem pesquisa mesmo. Look up, pesquisa, tá? Pode significar três coisas. Pesquisa, aqui no cantinho, representado pela lupa do Google, pesquisa. Pode significar improve, que é melhorar. Make better, fazer melhor, melhorar, improve. Look up pode ser improve e pode ser visitar, é isso mesmo. É sinônimo de visit. Visit vem do latim, né? Porque parece com o nosso visitar. Mas look up significa, é sinônimo de visit. Improve é sinônimo de improve e é sinônimo de pesquisar. Research. Research. Pesquisar. Então, visit, improve and research. Pesquisar, melhorar e visitar. Look up significa essas três coisas. Exemplos. I look up. For example, I look up my father on Sundays. Eu visito o meu pai aos domingos. Seria a tradução perfeita dessa frase. Look up, completamente substitutível por visit. Outro exemplo. I look up in a dictionary. Eu pesquisei, eu fui buscar, né? Eu procurei, pesquisei num dicionário. In a dictionary. Improve, para sinônimo de improve. Deixa eu escrever aqui de azul.
E último exemplo, para poder ser substituído por improve, you look up knowledge here. You look up knowledge here. Você melhora conhecimento aqui. Juntos, melhoramos, certo? Ok, então, look up my father on Sundays. Eu visito meu pai nos domingos, desculpa. I look up in a dictionary. Eu pesquisei no dicionário. You look up knowledge here. Você busca, você pesquisa, você melhora o seu conhecimento aqui. Look up to, com apenas essas duas figuras, tem aqui bem representado o significado. Look at someone with respect, seria olhar para alguém com muito respeito ou com admiração. Admire someone. Então a gente tem também uma palavra do look up to, com esse to na frente, to someone, ele vai ter uma palavra sinônimo que vem do latim, que a gente vai pescar só de ler. Admire, olha como escreve. Bem parecido com admirar. Então a gente tem aqui admire. AD mudo, tudo junto, né? Ficou separado, mas é tudo junto. AD mudo, M-I-R-E. A-D-M-I-R-E. A-D-M-I-R-E. Admire. Admire. Se a gente fosse ler a portuguesada. É bem parecido com o verbo admirar. Look up to, sinônimo, admire. É mais ou menos o que essas crianças estão fazendo aqui. Essa menininha se imaginando, muito provavelmente, um dia como uma grande bailarina, e esse aqui se imaginando como o pai, indo trabalhar, talvez, colocando a gravata. Tá? Look up to, o exemplo, aqui com essa questão de admire. Vou pegar aqui outra cor. He look up to his father. Ele admira o pai dele, por exemplo. He look up to his father. É o exemplo. Aqui em roxo. Looking forward to. Forward tem esse forward. Tem duas sílabas nessa palavra, tá? Esse advérbio, na verdade, forward, significa adiante, tá? Essa imagem aqui representa o forward. Então, olhar adiante, olhar para frente, olhar, nada disso. Look forward significa ficar ansioso para alguma coisa acontecer. Acho que um dos traços mais característicos da ansiedade é igual essa moça tá fazendo aqui, roer a unha. Ansiedade, nervosismo, essas coisas. Ela tá ansiosa para que alguma coisa aconteça. Então, look forward to, talvez o casamento dela, her wedding, por exemplo. Eita, letra grande. She looks forward to her wedding or wedding. She looks forward to her wedding. Ela tá ansiosa, ela tá querendo que aconteça logo, chegue logo o dia do casamento dela, chegue logo o casamento dela, her wedding. Tá? Ela provavelmente está esperando alguma informação chegar pelo celular. Só um exemplo. Outros phrasal verbs que eu vou mostrar, que a gente vai ver hoje, são todos formados a partir do verbo to get. O verbo to get, por si só, sem phrasal verb da vida, ele já é bem complicado, ele é bem confuso. Por quê? Ele sozinho, ele tem... Eu parei de contar no 17, mas ele tem mais de 17, ele tem por volta de 20, eu acho, ou mais, significados diferentes. Muitas vezes pegar se encaixa na maioria deles, ou na forma mais comum de utilizá-lo. Mas o get por si só já é uma brincadeira à parte. To get, eu coloquei aqui, pegar nas mãos, pegar em mãos,
por exemplo, como o Rafik está fazendo aqui, com o Simba, pegar em mãos, to get, colocar na mão, por exemplo, ou às vezes pode significar receber. Então, to get tem mais de 17 sentidos diferentes. Imagina ele com phrasal verbs. Então, tem infinitas possibilidades de significados diferentes, phrasal verbs com get. Os mais comuns eu trouxe aqui hoje, que aí são com as preposições get in, get out, get on, get off, e os advérbios together e along, tá? Phrasal verb, get in, get out, get on e get off. Aqui a gente tem as preposições, certo? Into, get into the box. Into seria entrar, mas in the box seria dentro, como mostra aqui a bolinha. Ó. Essa bola está in the box. The ball is in the box. Essa bola que está em cima, sobre, on the box. Out of the box é fora da caixinha, fora da box é caixa, beleza? Então, in the box, dentro da caixa, on the box, sobre a caixa, out of the box, fora da caixa, e aqui mais uma vez, on the box, o sapinho vai para cima da caixa, e off the box, ele vai descer de cima da caixa, tá? Então, in da ideia de dentro, out da ideia de fora, on da ideia de sobre, em cima mesmo, e off da ideia de que estava em cima e saiu. Então, get in, get out, get on e get off, eles até que fazem algum sentido se for olhar direto no dicionário, tá? Com suas preposições, in, out, on e off. Get in significa entrar. Get out significa sair. Get on. Então, o get on, ele vai significar subir, tá? Subir em cima de alguma coisa, subir. Da ideia de estar sobre alguma coisa. E get off, da ideia de descer de cima. Get off de descer de cima. Subir em cima. Subir pra cima é errado, mas subir em cima é certo. Subir em cima de algo. E descer de cima de algo. Tá? Esses são os sentidos de get in, get out, get in, get out, get on e get off. Quando a gente usa essas palavras, bora lá. Coisas que a gente realmente vai em cima, por exemplo, de uma moto, de uma bicicleta, que seja. A gente vai em cima, então a gente get on a motorcycle. You motorcycle. You get on your motorcycle. Você subiu na sua moto, tá? Tá sobre ela. O que a gente get on? Que coisas que a gente get on? Se vocês quiserem anotar aí, quiserem listar, coisas que a gente vai ficar sobre o objeto. Como a moto, a bicicleta, motorcycle, bicycle. Tá? Deixa eu escrever aqui, bicycle. Bicycle, motorcycle e coisas que a gente vai ficar em pé, por exemplo, que a gente vai ficar em pé, que existe a possibilidade de irmos em pé, como ônibus, que é bus, the ship, que é navio, o boat também, que é bote, ship, bus, bicycle, motorcycle, tá? Tudo isso vai ser get on. You get on your motorcycle, you get on your bus, you get on your ship.
bicycle, motorcycle, que você fica completamente sobre o objeto. E aí coisas que você tem a possibilidade de ficar em pé, como bus, que é ônibus, ship, que é barco. Tá? Tudo isso é get on. Get on na motorcycle, get on your bicycle, get on your bus, get on your ship. Então, todos esses é get on, de entrar, de ficar sobre, né? De subir, subir no ônibus, subir no... mas por que então airplane não é get on? Porque você fica sentado. Coisa que você vai ficar sentado, que você obrigatoriamente vai estar sentado, não vai ficar em pé, é get in. Então eu, por exemplo, I get in, get in a taxi. Na Austrália na Austrália e na Inglaterra eles falam taxi. E nos Estados Unidos eles falam cab. Tá? The yellow car, eles chamam também, o carro amarelo. I get in a taxi, I get in a cab, I get in a car, I get in a truck. Bom, pelas leis de trânsito, ninguém pode ficar em pé, né, no caminhão. Mas a gente sabe que a realidade é outra, principalmente no Brasil. I get in a taxi, I get in a car, I get in a truck. No avião também obrigatoriamente vou estar sentado. Então, I get in a airplane. I get in an airplane, I get in an airplane, né? Porque começa com A, então aí no caso do airplane, se quiser falar só plane, aí é A. I get in a plane, também posso chamar de um avião só de plane, assim como a motorcycle eu posso chamar só de moto, que não é Motorola, é moto mesmo, de montar em cima, tá? Então, get in eu vou sempre usar eu vou sempre entrar em coisas que eu posso sentar. Coisas estáticas, que não dizem movimento, como carro, barco, casa, por exemplo. I get in my house, tá certo? Eu entro na minha casa. Get in my house. Coisas estáticas também, tu get in. Te usa get in. Coisas estáticas e coisas que a gente vai estar sentado. Get in. Coisas que vão estar em movimento e que a gente pode estar em pé, por exemplo. Como ship, que é barco, bus, que é ônibus, bicycle e motorcycle, que a gente vai estar... A bicycle e a motorcycle é um caso específico porque a gente vai ficar realmente on sobre o objeto, né? Então, motorcycle e bicycle, get on. Enquanto que o get out e o get off são os opostos, tá? Get out é o oposto de get in. Get in a car, entrar num carro. Get out of a car. Get out of a car. Então é sair de um carro. I get in a car, I get out of a car. I get out of a car. I get on na bus, I get on a bus. E I get off a bus. Eu entro no ônibus, eu saio do ônibus, tá? Então, tranquilo. Out é o oposto de in e o off é o oposto de on. Quem subiu no ônibus desceu. Quem entrou no táxi saiu. É isso. Agora a gente tem aqui o phrasal verb get along. O along por si só, ele tem um único significado. Ainda bem, né? She ran, essa garotinha aí corre, she ran along the river. Ela corre ao longo, né? Ao longo do rio. Então, essa ideia de que ela tá ali na dela e o rio tá ali do lado. Tá? É ao longo do rio. Ela corre não no rio, sobre o rio, pelo rio, não. Ao longo do rio. Tá? Dá essa ideia de correr, de coexistência, na verdade.
E essa ideia vai ser levada para o get along. O get along, ele vai significar só uma coisa. Ele vai significar conviver, se tornar amigo, se for uma pessoa, get along, se tornar amigo, conviver, se dar bem, lidar, tá? Mas o que mais encaixa geralmente é o conviver. Aqui o exemplo que eu trouxe é dessa música do Eminem, The Monster feat. Rihanna. Ela canta essa parte aqui, ó. Get along with the voices inside of my head. Get along, né? Aprende a conviver com, with, the voices, as vozes, inside, lado de dentro, of my head, da minha cabeça, tá? Coisa de louco, né? Mas acontece. Get along with the voices inside of my head. Tá? A Rihanna cantou Get Along, começa a conviver com as vozes dentro da cabeça dela, começa ali a se dar bem, a conviver, dessa ideia de coexistência, tá? E, por exemplo, um outro exemplo, he get along with his baby brother. Ele começa a se acostumar, né, com o irmãozinho. Geralmente é quando o filho mais velho já é grande, assim, começa a ser entendido, e aí nasce um caçula, ele perde um pouco da atenção na casa, né? As atenções são voltadas pro bebê. Então, mas chega um momento que o mais velho começa a se adaptar, começa a conviver, a coexistir, dessa ideia de ok, familiarizar, até se tornar um pouco amigo. Nesse caso do irmãozinho dele, he get along his baby brother, tá? E chegamos na segunda parte da aula. Essa é bem mais curta e bem mais rápida. Idioms ou idiomatic expressions, expressões idiomáticas. A gente está falando de uma sentença exata, an exactly sentence. Tá? Uma sentença exata, nem uma vírgula mais, nem uma vírgula menos. Então, são dizeres que significam coisas que alguns fazem sentido pra gente, porque é igual do português, e outros não fazem menor sentido, tá? Vamos começar. Primeiro aqui, cry wolf. Cry wolf seria o choro do lobo. Ué, que estranho, choro do lobo. E a segunda é it's raining cats and dogs, tá? Como é que você explicaria para um gringo que chover canivete? Você mostrava, ó, canivete é isso aqui, beleza? Beleza. Tá chovendo canivete. Como é que vai explicar para um gringo que no português chover canivete significa chover muito? Né? Não, é difícil explicar esse tipo de coisa. São expressões idiomáticas. Então, é esse tipo de coisa que acontece também no inglês. Toda língua tem suas idiomatic expressions. Cry wolf significa o choro do lobo e na verdade significa um alarme falso, da ideia de que foi alarme falso. Eu trouxe esse vídeo aqui, se tornou muito comum nos países asiáticos fazer essa brincadeira com o bebê, e é incrível como todos os bebês respondem da mesma forma. No Brasil não é diferente, teve gente que imitou, eu trouxe aqui. A maioria dos vídeos asiáticos que foram os primeiros a ser lançados foram apagados do YouTube, mas os mais recentes ainda consegui encontrar, trouxe esse aqui do Brasil. Eita, meu Deus! Doeu não. É engraçado, né? Choro falso. Ele não tá sentindo dor. O moleque bateu na porta e começou a consolar o bebê. O bebê, ele tem uma associação de coisas muito simples. O raciocínio dele é muito simples, é muito primitivo, né? É engraçado como a gente nasce tão primitivo e depois fica tão complexo. Mas ele sempre associa consolo com dor, e então ele acha que ele deve chorar. Ele ouviu a batida, ele não sentiu, mas ele acha que o certo nessa ocasião é chorar. Consolo está associado ao choro. Parece besteira, né? Mas é um alarme falso que ele está fazendo, esse chororô
todo do bebê. É um cry wolf, tá? Aí eu tirei o cry de chorar, mas poderia ser qualquer outro tipo de alarme falso. Em qualquer outra situação. Número 2. It's raining. It's raining é está chovendo. It's raining. Está chovendo. Cats and dogs. Aqui a imagem, né? Como se estivesse chovendo. Realmente cães e gatos. Mas é uma expressão pra tá chovendo canivete. Que a gente... Eu não uso, né? Mas eu já vi gente que usa e no português é bem comum. Chover canivete. Chovendo muito forte por muito tempo. Tá? Então... são sinônimos do nosso chovendo canivete. It's raining cats and dogs. Outro idiom bem conhecido é When Pigs Fly. Eu já vi em alguns filmes, na verdade. É extremamente comum esse When Pigs Fly. Vai acontecer, por exemplo, uma pessoa tá sonhando, tá imaginando, vai acontecer isso e aquilo. Tá? A outra pessoa corta o pensamento dela e põe ela... joga a terra, né? E põe a pessoa em choque de realidade. When pigs fly. É quando os porcos voarem. Tipo, isso vai acontecer quando os porcos voarem. Ou seja, nunca, né? When pigs fly. É esse... que tá representado pelo porquinho, super porco aqui voador. Outro idiom. It's not my cup of tea. Eu já vi, isso aqui eu já ouvi bastante na vida real, na verdade. It's not my cup of tea. Por exemplo, tô falando de uma disciplina que eu não gosto. Eu gosto muito da disciplina tal, mas de repente a disciplina tal eu não gosto muito. Do you like math? Math é matemática, por exemplo. Do you like math? Oh, it's not my cup of tea. Não é aquela disciplina, aquela matéria ideal pra mim, tá? Não faz meu tipo. Eu já vi usando para pessoas também, como sinônimo de não faz meu tipo. It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Tá? Não é meu copo. A tradução direto. Não é meu copo de chá. Minha xícara de chá. Se alguém chegasse no português e dissesse, não é minha xícara de chá. Ficava meio no ar, assim, o que a pessoa quer falar, né? Mas no inglês sempre vai significar isso. Não é bem o que eu não se encaixa pra mim. Como é o caso aqui desse cara, I'm not my cup of tea. E eles estão mostrando no sentido, não no sentido figurado, no sentido literal, né? Esse não é minha xícara de chá. Olha, eu tomei essa xícara, um balde pra ele. E pro dragão aqui, dinossauro, same here, a mesma coisa aqui. Um copinho, pra ele não é nada. Então, o que pode ser perfeito pra alguém, pode não ser perfeito pra outra pessoa. Gosto, né? Cada um tem o seu. It's not my cup of tea. Então, quando a gente tá falando de gostos. Esse outro, to see the light. No sentido literal, ver a luz é quando, né? Uma retina consegue projetar a imagem da luz. Consegue projetar imagens, porque a luz atravessa o olho. Coisa física. Então, a luz atravessa a íris, tal, passa pelas lentes cristalinas e forma a imagem na retina. Isso seria o ver a luz. Mas to see the light significa entender, compreender. I see the light. Deu aquele estalo, eu entendi. Ele é muito usado, esse to see the light, quando antes você não entendia, para deixar claro que você não fazia ideia e agora você entende perfeitamente. To see the light. I see the light. You see the light. He saw the light. She saw the light. They see the light. Outros 3 idioms. A gente tem don't over the spilled milk. Don't cry over. Tá faltando cry bem aqui, peraí. Esqueci uma palavra aqui, ó. Don't cry. Don't cry over the spilled milk. Não chore sobre o leite derramado. Esse a gente entende perfeitamente, né? Porque tem exatamente isso em português. Aqui também, não chore sobre o leite derramado. Não adianta ficar se lastimando por algo que aconteceu. Essa é a ideia, a gente sabe, porque é similar no português. É igual no português, na verdade. É uma tradução perfeita desse idiom. Provavelmente esse idiom vem do latim, né? Por isso que a gente tem igual. Esse don't put the car, às vezes aparece cart, tá? Porque esse modelo antigo de carro, que era puxado por cavalo,
Charrete, que a gente chama, né? Charrete é kart. Pode ser kart, outras coisas também pode ser kart. Mas a charrete a gente chama de kart. Então muitas vezes vai ser kart ao invés de kart. Don't put the cart before the horse. Não coloque... Lembra do before, que é antes? Não coloque. Put é colocar. Não coloque a charrete na frente do cavalo. Que é exatamente o que mostra essa figura. Tipo, você tá pulando etapas, você tá colocando uma coisa antes da outra. Dá essa ideia. No português a gente não tem essa frase exata traduzida perfeitamente, mas a gente tem com bois, né? Não põe o carro na frente dos bois, falando de carro de boi. Um negócio assim. Eu não vou dar uma de Chapolin aqui, tentando falar as frases, isso aí tudo, mas no português, mas é algo assim. Essa também, como vocês estão vendo, eu não uso, né? Mas no português tem algo similar, só que com boi, não com cavalo. Two wrongs don't make a right. Essa eu gosto bastante. Tipo, aqui o exemplo que a figura que eu trouxe foi esse cara com a faquinha querendo esfaquear o cara por trás. Porra, alguém me fez mal, eu vou fazer mal pra compensar. Cara, não vale a pena, sabe? Dois errados não faz um certo. Tu perde completamente a tua razão quando tu faz esse tipo de coisa. Experiência própria, não faça. Do Chaves, seria a tradução pro Chaves chaviniana. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Two wrongs don't make a right. E o último que eu dou aqui, head in the cloud. Isso também deve ser também latim, porque encaixa perfeitamente no português, com as cabeças nas nuvens. Esse aqui não é porque ele tá fumando um baseado pesado, não. Isso aqui é com a cabeça nas nuvens, tá? Tá em outro mundo, tá sonhando acordado que nem a Alice. Acorda, Alice. Eu lembro, faz um século que eu assisti Alice, né? Mas da Disney, essa versão aí da imagem. Mas eu lembro que tinha alguma hora eles falavam algo assim, acorda, tipo, para de sonhar acordada, tá com a cabeça nas nuvens. Então... eu lembrei, eu coloquei aqui Alice. Acorda, Alice. Your head is in the clouds. Dentro da nuvem. Tá? Sua cabeça está nas nuvens. A gente tem bem isso no português também. Então, esse foi o assunto de hoje, tá? Phrasal verbs and idiomatic expressions, ou idioms em inglês, tá? Façam as atividades. Vocês têm agora 72 horas para fazê-las e entregá-las. E... com essa aula eu me despeço. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que ficaram até o final, que foram dedicados, fizeram as atividades dentro do tempo estipulado, pelo menos 72 horas. E façam essa última para conquistar a terceira joia do conhecimento, The Willpower Gem. Go ahead!